Boa tarde. Então, hoje Michele, estou aqui hoje, eu e a Mariana. Nós trabalhamos juntas e a gente veio falar um pouquinho para vocês aí das dúvidas, né, Mari, que estão surgindo em relação à lei da igualdade salarial, aí, equidade, equiparação, como publicar, o que a gente tem que informar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Vamos lá, então? Vamos lá. Ô, Mia, eu tava aqui pensando, né? Acho que antes de a gente entrar no assunto específico da lei, do que a lei determinou, é bom a gente deixar claro que não é uma novidade legislativa a determinação de equiparação salarial ou de igualdade entre homem e mulher. Isso já tem tanto na CLT quanto na Constituição, tanto no artigo 5º, que os homens são iguais às mulheres, e tanto no artigo 7º da Constituição, que fala da legislação trabalhista, também obriga que não haja discriminação salarial. Então, e a CLT propriamente já falava da equiparação salarial, que pessoas que ocupem o mesmo cargo, que tenham a mesma qualidade técnica e que tenham uma diferença de trabalho de 2 anos no trabalho e 4 anos na mesma função, tenham o mesmo salário. Então, a lei, ela só veio para reforçar, para deixar mais rígido algo que já existe na legislação, para esclarecer algo, para dizer assim, olha só, agora é sério, agora tem que fazer. E assim, né, Mário, que as leis foram mudando ao longo do tempo, que talvez as pessoas não saibam, é muito antigo, né? Sim. Então, antes da nossa Constituição, já tinha isso na CLT, a nossa Constituição consolidou, foi ir incluindo coisas, né? Homens e mulheres, aí veio homens, mulheres, raça, etnia e orientação. Então, ele só foi trazendo clareza para que as pessoas não façam diferença. Mas sim, é uma coisa bem antiga e que já é uma preocupação das empresas, né? E agora as empresas vão precisar demonstrar como elas fazem isso, né? Isso. Por que elas fazem isso? Na verdade, até o que a gente estava conversando ali antes, no e-social já tinha essas informações, né? Já pede as informações. Acho que até tu pode explicar melhor como que aparece no e-social para colocar essa informação lá. Hoje, quando a gente vai fazer uma admissão ali dentro do e-social, então pede-se todos os dados, né? Um dos dados que não era obrigatório antes da lei era a questão de raça, inclusive por causa dos dados da LGPD, por ser um dado sensível, então ficou dispensado. Porém, um pouco antes da formalização dessa lei da igualdade, o e-social veio e trouxe que era obrigatório agora informar raça. Então, as novas admissões a partir dali tiveram que ser incluso, né, esse dado que não estava. Então, dentro do e-social sai lá todo o cadastro do colaborador, se é homem, se é mulher, ou como ele se autodeclara, se tem nome social, se não, e salário e a função. Então, quando eu informo lá minha tabela de cargos, eu tenho cargo e tenho função. São coisas distintas. Às vezes eu posso ter um mesmo cargo com funções diferentes. Sim. Então, quando a gente trabalha lá, né, júnior, pleno e sênior, nada mais é do que funções distintas de um mesmo cargo. E às vezes as pessoas não estão fazendo essa informação. Então, agora isso passa a ser obrigatório, porque um dos canais da onde o Ministério, onde o Fisco vai buscar os dados, é do e-social. Então, isso precisa estar informado lá, assim como o dado de raça, que para os que já estavam anteriormente, não tem obrigação, não era obrigado a informar, e ele também não acusa que está faltando dado. Então, eu vou ter que ir lá e editar todos os dados. Então, se você faz a folha, se você tem um prestador, uma contabilidade que te apoia, você tem que mandar para ele uma relação de como as pessoas se autodeclaram, porque raça é autodeclarado, né, de como eu me sinto. E aí ele coloca lá essas informações, e essas informações passam a ser obrigatórias, até porque vai faltar no relatório. Então, um dos dados que a gente informa hoje é social e precisa ter essas diferenciações até para que eu possa sustentar o meu plano de cargos ali dentro, se eu trabalhar dessa forma. Sim. Essa informação do e-social, ela é obrigatória para todo mundo, diferente da
atual da lei, né? Exatamente. Que a lei é simples, né, Mi? Ela só determina que não haja discriminação salarial entre homens e mulheres que exerçam, obviamente, o mesmo cargo e mesma função, raça, orientação sexual e etc e tal. O que deixa um pouco mais complexo é a obrigação do preenchimento das informações, né? Isso, é isso mesmo. Então, dentro do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a informar. A lei é que trouxe aquele limitador, né, Mária? Acima de 100 empregados. Mas não quer dizer que as outras não tenham que informar isso no E-Social. E não quer dizer também que em algum momento não tenham que prestar essa informação também. Em outros, né, no portal, como está sendo, a partir do dia 22, entrou aí dentro do portal do Ministério do Trabalho, lá no GovBR, a essa prestação de informação aí dos dados, né? Como que trabalha, né? Como tu bem falou ali, né? Quando a gente fala de mesma função, é com a mesma complexidade técnica, com a mesma qualidade de entrega, mas como mede isso, né, Mari? Então, de que forma que eu estou medindo isso também eu vou precisar justificar. Eu simplesmente só ter e dizer não, eu vou precisar comprovar caso eu seja questionado, porque a partir de agora o fisco começa a ser mais incisivo em relação a isso, né? E acho que a gente vê um caminho que o cerco está fechando cada vez mais, né? Porque assim, de duas uma, ou uma lei ela é feita e ela é cumprida rigorosamente e ela tem mecanismos para se fazer cumprir, ou é mais uma lei que veio e não vai ser usada. Me parece que a lei, quando ela vem com multa alta, essa lei ela é de julho do ano passado. Digamos que é pouco tempo para sair uma portaria já regulando. Uhum. Saiu agora há pouco a portaria. Então, me parece que a intenção mesmo é que ela seja cumprida e que cada vez mais eles vão criar mecanismos para que isso deixe de acontecer. Porque se a gente for olhar o histórico, a gente vem de uma mudança legislativa cada vez mais fechando para que haja essa igualdade, né? Para que seja respeitado, para que as coisas caminhem de uma forma melhor. A gente sabe das dificuldades, é algo histórico que vem de muitos anos atrás, que vem da vida inteira dos homens ganharem mais, mas eu vejo que há um caminho para mudança. Ainda estamos longe? Ainda estamos muito longe. Os homens ganham muito mais ainda e têm uma ascensão profissional. Às vezes não é nem ganhar mais no mesmo cargo. Às vezes na empresa nem existe aquele cargo de mulher. Nem a possibilidade para se candidatar para aquele cargo. Isso. E o homem consegue ter uma ascensão profissional mais rápida. Por algum motivo histórico eu acho que, às vezes, o que as pessoas falam, né, a gente já vê das pesquisas que homens ganham mais do que mulheres em cargos similares. Temos dois fatores. Um, talvez nós não negociamos, porque também é tão difícil chegar naquela posição, mas também tem isso, né? A que ponto é oferecida uma proposta dessa para uma mulher ou a que ponto se dá credibilidade para ela? Para que ela comprove, para que ela possa estar. Então, assim, acho que a gente já vem numa crescente, já foi muito pior o cenário, mas uma lei dessa que vem para regular isso, que vem para as empresas mostrem. E aí a gente tem 3 canais de comunicação que a portaria regrou, né? O E-Social, que é obrigatório para todos, a portaria do Ministério do Trabalho, que tem um prazo aí de 30 dias para colocar, num período em que a gente tem grandes feriados aí, né, nacionais, que na verdade não são feriados, mas é como se fosse, né, um período aí de isenções, isso. Aí de festas. E também até, então, de 22 de janeiro a 29 de fevereiro, se eu não estou preparado para colocar essas informações, eu posso ter muita dificuldade numa empresa muito grande de como inserir esses dados, né? Então, eu preciso trabalhar com isso. E as multas são altíssimas, né? Muito. A multa É alta. São 10 vezes o salário que a pessoa deveria receber. Então, assim, tem mais uma questão, eu não sei, acredito que tu tenhas percebido isso também, mas teve uma crescente muito grande de fiscalização do Ministério do Trabalho nos últimos meses, porque a gente passou um período, eu passei mais de... Os últimos 3 anos eles estavam inertes, assim, inertes, né? Sem receber fiscalização, sem nada. E do ano passado para cá, todo mês alguma empresa lá do escritório recebia alguma fiscalização daquelas...
fugiu a palavra agora, a fiscalização que é à distância. À distância, sim, porque agora eles têm os dados do e-social, né? Exatamente. Eles não precisam mais então, fisicamente. Isso tudo é para cada vez mais eles terem mais fechado e cada vez mais eles vão ter acesso às informações sem precisar ir nas empresas, diferente do que era antigamente, que tinha o livro, eles iam lá olhar o livro. E eles pediam os documentos, chegavam lá, só pediam a ficha de registro, queriam olhar. E naquele tempo, né, Mari, antes mesmo de olharem todos esses dados do e-social, quando a gente ia numa fiscalização do Ministério do Trabalho, tu já se deparava com aquela tela deles que juntava todas as obrigações acessórias. Sim. E tu olhava e eles sabiam tudo. Então, tu já chegava lá, eles já tinham as respostas. Sim. Eles já sabiam que não tinha sido recolhido, eles já sabiam o que não tinha sido informado, eles só queriam que tu falasse quando que tu ia regularizar. Sim. Aí davam aqueles prazos absurdos. Hoje, eles já têm isso online. Hoje ele já tem isso assim que tu termina de enviar a informação no dia 15. Sim. Então ele já consegue, inclusive até as multas da Receita, né? Tu já olha que algumas multas, se tu não pagar a guia esse mês, no outro dia já aparece a guia constando, coisa que levava muito mais tempo. Então hoje olha quantas coisas a gente tem. Sim. Que facilitou. Então é mais um mecanismo que eles entendem que eles vão interpretar, e aí a gente não pode esquecer disso. Eles é que vão interpretar se eu estou sendo discriminatório, se eu estou sendo desigual. Sim. Com as informações que eu escrevi. E aí a gente vai ter que ir lá para fazer as justificativas, né? E como que a gente vai justificar? Sim. Então, o meu e-social tem que ter isso lá preenchido, como nos cargos e funções, o meu plano de cargos tem que estar lá, no meu portal tem que estar lá, no meu site, em algum lugar eu vou ter que publicar, ou no site, ou na internet, ou no Instagram, ou aonde a empresa estiver. Isso vai servir de informação para ser aquelas empresas melhores empresas para se trabalhar. É bem possível aí que entre aí nesse rol, porque já entra a questão de diversidade. Sim. De saúde mental. Então, imagina se não vão utilizar esse tipo de dado também. Porque vai ficar claro, né, agora. Então, sim. O que eu acho que deve acontecer é deixar, se realmente é para tornar eficaz, tem que ser, a lei, ela tem que ser objetiva. Mesma função, ganha a mesma coisa. Porque quando a lei me fala em mesma função e mesma capacidade técnica, ela me abre margem para dizer, mas ela não tinha a mesma capacidade técnica. Ele fala inglês, francês, espanhol, tem mestrado, doutorado, ela só fala inglês e só tem pós-graduação. Pronto. Exatamente. Ali a gente já vê que eles não têm a mesma capacidade técnica, pensando subjetivamente, né? Pode ser que uma pessoa que tenha tudo isso, obviamente, não seja tão bom no trabalho, ou não seja no dia necessário para aquele cargo isso. Também. Mas se tu for pensar de fora, for pensar friamente, me parece que aquela pessoa tem uma capacidade técnica um pouco melhor, porque ela estudou mais e etc. Então, o que às vezes me incomoda um pouco dessas criações é que sempre há uma margem para uma justificativa. Tem que ser objetivo. Se é mesmo cargo, tem que ganhar a mesma coisa. Se é gerente. Se é analista. Claro, se é analista 1, 2, 3... não é o mesmo cargo, mas não é a mesma função. Exatamente. Mas eu não estou descrevendo funções, eu estou daí descrevendo níveis do cargo. Então, me parece que... uma ascensão, né? Eu trago possibilidades de ascensão e tão claras. Isso, exatamente. Então, isso às vezes é o que me preocupa. É igual leis, saindo um pouco, mas não totalmente do assunto da lei da igualdade, mas ela tem relação, é igual leis quando dão direitos demais para as mulheres. Isso me preocupa também, porque na minha cabeça torna desigual. Uhum. O objetivo da lei é tornar igual, o objetivo da lei é deixar as mulheres mais fortes, mas o que ele faz, especialmente numa pequena empresa? Cria um preconceito. Uhum. Por que eu vou contratar uma mulher que tem um filho especial, se possivelmente eu vou ter que reduzir a carga horária dela, e pagar o mesmo salário para ela, porque pela lei pode fazer isso? Eu vou contratar um homem? Ou por que eu vou contratar uma mulher que tem filho pequeno se ela tem o direito pela lei de fazer teletrabalho? Exatamente. Eu vou contratar um homem? Então, às vezes a lei tem um objetivo e acaba atingindo de outra forma. É igual aquela... Ela arruma subterfúgios. Isso. É igual aquela lei da pandemia, que as mulheres gestantes tinham que trabalhar remoto. O que isso faz? Isso é bom?
É bom para uma mulher gestante, é ótimo. Mas e para uma empresa pequena que só tem 2 funcionários e que não tem como fazer o trabalho remoto? Pessoal, a empresa já é pequena. Um funcionário a mais para ela contratar e ter que pagar o outro lá trabalhando em casa que não vai poder trabalhar, faz muita diferença. Não é uma multinacional que é um empregado a mais, não tem grandes representações ali. Então, eu fico um pouco com medo disso. Eu prefiro essas leis, como essa da igualdade, que é mais objetiva e não tira direito e nem coloca. Ela só está me pedindo para que eu torne eles iguais. Uhum. Os mesmos cargos. Obviamente, a gente sabe que dentro de uma determinação dessa, há sempre uma saída, porque eu posso dizer que a mulher é gerente 1 e o homem é gerente 2, por isso ele ganha mais do que a mulher. Eu posso fazer isso. Mas eu não dou um direito que torna aquela mulher um peso para a empresa, uma despesa a mais para a empresa. Que vai fazer com que aquilo que já é histórico de não ter e faz eu ter a justificativa de dizer não vou contratar mulheres. Esses dias eu, infelizmente, ouvi num evento de uma empresa que estava até no LinkedIn, se as pessoas depois procurarem, porque viralizou bem, uma diretora de uma empresa multinacional dando a ordem aos seus gestores para não contratar mulheres. Uma mulher. Uma mulher. E aí eu fiquei olhando para aquilo e daí várias pessoas colocavam, meu Deus, e ela é mulher? Ah, não, porque mulher é mãe, mulher dá trabalho, mulher tem isso, mulher tem aquilo. Então, assim, uma mulher estava fazendo isso com outras mulheres. Então, assim, a que ponto a gente chega na sociedade que as empresas vão ter que, com uma lei dessa, ter igualdade. Não vai dar para ter só homens, vai ter que ter equilíbrio. Então, a lei vem para regrar isso, né? Sim. Eu acho que que a gente está caminhando para um futuro em que, muito em breve, haverá determinação de que tem que contratar o mesmo número de homens e mulheres nas empresas. Independente do cargo, mas tem que ter o mesmo número de homens e mulheres, para não ficar só homem, só mulher. Uhum. Eu acho que esse momento vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. A gente está caminhando para isso. Sim. Quando a gente olha para essa preocupação, né, pode ser que para algumas pessoas isso foi mais um trabalho. Mas se a gente olhar por aquilo que a gente discute uma vida toda, talvez é agora que a gente vai ver Sim. realmente as diferenças de fato. Porque até então as pesquisas são subjetivas, a gente não sabe que dados tem ali. Sim. Então, assim como podem ser manipulados, podem ser muito mais verdade do que o que está ali. Sim. E agora a gente vai ter dados de fato, né? E aí eu me perguntei até, por que empresas de 100 empregados e não menos? Talvez esse seja o motivo. Para uma empresa menor, fica mais difícil Sim. ter essa situação. Mas para uma empresa maior, Sim. é muito mais fácil para ela equilibrar esses cargos e ter isso, né? Então, acho que fica a preocupação, fica o pensamento, né? Ali dentro do site, do portal, né? Não sei quantos que estão vendo aqui que já entraram, já acessaram. A informação não é difícil de ser inserida, mas ela é trabalhosa, né? Existe uma possibilidade de importação, mas que também tem um layout, tem uma questão ali de informação. E aí fica a pergunta, como eles vão ler esses dados? Ela não diz, e bem como tu falou, ela é muito direta. Ela não me dá margem para nenhum tipo de explicação. Sobe os dados do jeito que tem, conforme está na folha de pagamento. Se eu maquiar esses dados, eles têm o e-social para confrontar e ver que eu não estou falando a verdade. Se eu maquiar os dados na minha rede social ou no meu site, eles também podem confrontar se eu for denunciado ou algo do tipo. E aí, a penalidade serve para as 3 modalidades. Ela não diz em que modalidade ela vai penalizar. Isso também a lei deixou aberto. Ela diz que o dado tem que estar oficial. Então, também, é claro, vai ter muito regramento ainda, né? Sim, a vai gente sempre evoluir vê, muito. Mas a gente precisa entender que precisa ter consonância. Até porque se a gente quer, né, ter essa igualdade mesmo, eu acho que a gente, no mínimo, precisa preencher todos os dados em consoante ali dentro, né? Para trazer uma realidade. Se a gente não é, também a lei dá um prazo para adequação antes da multa. E aí você só precisa se adequar antes de tomar depois da notificação, né? Sim, show. Eu acho que
A gente tá caminhando. Tô até lendo um livro que fala sobre, enfim, relações amorosas abusivas. E aí ela tá explicando, no momento que eu tô lendo, ela tá explicando a origem das diferenças entre homens e mulheres. E faz todo sentido com o que a gente tá vendo, com o que a gente vê no mercado de trabalho. Os homens, historicamente, eles são criados para ser donos de si, para ser os provedores, para ser... Pega duas crianças, um menino e uma menina. O menino vai brincar na rua, vai lá, se machuca, cai, se vira. E a menina é o quê? A princesinha que o papai e a mamãe cuidam. E isso, hoje, reflete no mercado de trabalho como? Os homens, eles já chegam grandes, eles já chegam donos de si. Porque eles, historicamente, são criados para dominar o mundo. Enquanto as mulheres, historicamente, são criadas para ser princesinhas e menininhas. Então, frágeis, né? Tido como frágil. Frágeis, para cuidar da casa, do lar. Isso, assim, para mulheres como nós, que estão no mercado de trabalho, que estão correndo atrás, a gente parece que é muito ultrapassado isso, mas não é. Isso ainda é a nossa realidade. Então, a gente ainda está muito no início dessa discussão, dessa busca por essa igualdade. Isso ainda vai muitos anos. Talvez as suas filhas vivam a menor. Viva uma situação um momento diferente. Essa luta ainda, ela está muito distante de mudar. Hoje a gente vê, o que a gente vê? A nova geração de mães, digamos, a nossa, criando, quando vão criar os filhos um pouco mais, digamos assim, as filhas um pouco mais fortes, os pais ainda criticam porque deveriam deixar as meninas ser mais cuidadosas com as meninas. Então a gente ainda tá numa... Ah, não, porque daí ela é muito moleca. Isso, exatamente. Né? Ela é muito dona de si, ela é muito cheia de opinião. Eu escuto isso, né, da minha pequena. Então, assim, mas por quê? Porque a gente quer criar isso mesmo, que elas sejam independentes, fortes. E justamente para mudar, para elas serem isso. Então, assim, a gente tá ainda muito no início dessa caminhada. E leis como essa vêm para reforçar essa busca. Mas não é agora que a gente vai conseguir isso. Não é agora. A gente ainda está num caminho, tem um caminho longo a percorrer. Eu fico feliz de ver medidas como essa, mas a realidade é que a gente ainda tem um longo caminho para chegar nessa igualdade tão desejada, para que as mulheres sejam vistas como fortes, como capazes, competentes de ocupar grandes cargos em grandes empresas, ou enfim, o cargo que elas quiserem. E quando a gente olha a nível de mundo, às vezes, né, hoje a nossa realidade de legislação trabalhista, né, porque é mais uma legislação que se criou, ela tem pensado muito na inclusão do ser humano já faz um tempo, né, das pessoas como um todo, que a gente não vê em outros países. Sim. Em contrapartida, a mesma luta que nós temos aqui tem em outros lugares. Então, a mulher que tem essa questão aqui também tem em outros países. Talvez lá elas façam outro tipo de movimento, mas para a gente ver que nesse quesito, o quanto o nosso país tem evoluído nisso. Exatamente. Então, assim, a gente tem outras coisas ainda a se pensar, mas nesse ponto a gente tem evoluído bastante, né? Na questão de igualdade. De busca por uma melhora. Isso, por reconhecer, né? Sim, concordo. Eu acho que estamos caminhando bem. Acho que sim, caminhamos muito bem. Mas de tudo da lei, né, Mari, o que a gente tem... Quais seriam os pontos de atenção aí que as pessoas deveriam ter, então, para que elas não incorram em erros? Então, nessas publicações que elas precisam fazer a partir de 22 de janeiro. Eu acho que é basicamente ter a noção dos cargos, porque o que eu vejo hoje muito nas empresas, e tu deve ver até mais do que eu, não existe uma lógica nas contratações. Não existe uma lógica nos nomes. Um é analista, o outro é supervisor, o outro é vendedor, mas as empresas não sabem, só vão contratando, claro, as que não têm planos de cargos e salários, né? Vão contratando e depois chega um momento que elas nem não sabem mais que nome dá para as funções. Porque elas querem diferenciar o salário de algum jeito. Porque querem diferenciar, tem um detalhe de diferença ali, enfim. Isso é uma grande dificuldade. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. É saber quais são as funções que existem na tua empresa. Minimamente. Não precisa
Claro, o ideal seria que todas tivessem um plano de cargos e salários, mas se não tem, que tenha um mínimo de organização. E aí isso vai refletir na hora de preencher as informações. Porque eu preciso dizer o que a Michelle faz, o que a Mariana faz, o que a fulana faz, o que esse plano faz, quanto que ele ganha, quanto que... E essas informações. Então, um mínimo de organização é o cuidado que tem que ter e o preenchimento das atividades ali, tentar descrever de alguma forma que diferencie efetivamente e o que aquela pessoa realmente faz dentro da empresa, né? Eu acho que isso vai ser muito bom também, até para as empresas se enxergarem. Apesar de que as empresas que têm mais de 100 funcionários geralmente têm planos de cargos e salários, são as menores que não têm, né? São as menores. Mas ainda vou te dizer que mesmo as que têm, muitos estão na gaveta. Porque no dia a dia não usa. É trabalhoso trabalhar com o plano. Tu estrutura um projeto, né, robusto, mas dá trabalho. Tu precisa educar as pessoas, educar os gestores, educar os líderes, educar a diretoria, dizer, não contrata as pessoas. E às vezes o que acontece no dia a dia é isso de, o fulano tá me pedindo um aumento, tenho que dar. Daí eu não tenho, troca ele de cargo lá, eu nem sei o que eu quero. E aí eu furo o plano. Então assim, chega um momento em que agora o plano, se eu tiver, ele vai ter que respaldar aquilo que eu tenho. Porque é uma das formas, né, de não ter equiparação salarial dentro da lei, o plano de cargos, que ele diz lá, né, no parágrafo 4º da lei, que as empresas organizadas em plano de cargos estão dispensadas da equiparação. E não é, e às vezes quando as pessoas leem isso, elas acham que estão dispensadas de tudo, não é da equiparação como um todo. É só aquele critério ali dos 2 anos e 4 anos, porque supostamente tu tens uma organização. Exatamente. Então é porque tu estás organizado, tanto que ela usa essa palavra, né? Sim. Organizado em plano de cargos. Então ela subentende-se que você já equipara salários a entregas e competências e tempo, enfim. E quais são os requisitos que tu está usando. Então para isso tu vai ter que ter uma política, vai ter que ter uma estrutura, vai ter que explicar como é que tu faz uma tabela, não é tirar da cabeça, não é uma coisa voada, né? Sim. Que metodologia, porque se isso, né, hoje o fisco vai olhar. Mas quando a gente vê isso em ações, Mari, gente pedindo equiparação salarial, o que desconfigura isso numa ação? Desconfigura a prova em sentido contrário. Eu tenho um plano de cargos e salários, mas ele não é cumprido. E aí eu vou levar uma testemunha e vou dizer, olha só, aquele ali ganhava mais do que eu, mas ele às vezes não tem critérios. Então, se eu tiver uma prova em contrário, dizendo não é cumprido aquele plano, só existe no papel, ele está desconstituído. Exatamente. Então, assim, qual é a importância disso, né? Sim. Então, a gente está falando de uma coisa que antecede uma ação trabalhista, que antes a gente só via nas ações, o pedido de equiparação. Exatamente. Agora o próprio fisco vai olhar para a equiparação. E aí, se passa pelo crivo do fisco, eu ainda tenho o risco da justiça. E aí, isso também precisa estar consolidado, precisa ser bem amparado, né? Ter ali o teu alinhamento com o jurídico de que se isso está sendo feito de forma correta, se não está só dito, né? Ou falado, ou criado, né? Sim. E ter essa organização. Então, acho que são coisas bem importantes, né? Ali, quando a gente fala de salários, né? Qual é o princípio de norte, Mari, para que as pessoas não errem, né, essa mão ali no salário? Olhar mercado, olhar convenção? Primeiro a convenção. É o mínimo, né? A convenção é o base de toda a categoria. E aí, depois, quando aquele nível de empregado já não recebe mais o que prevê a convenção, é a análise de mercado. Porque o mesmo que paga aqui em Florianópolis não paga em São Paulo, não paga... Às vezes é uma empresa de tecnologia que paga um pouco mais, a outra é um supermercado, que aí já tem de praxe pagar o que está realmente escrito na convenção coletiva. O comércio, a mesma coisa, é de praxe pagar o da convenção coletiva e mais comissão. Então, é atender o mercado para criar o salário dos empregados. Né? E uma coisa que fica, que eu acredito que vai ter questionamento, porque na hora que eu fui acessar o portal, né, quando a gente manda para o E-Social, a gente manda tudo. Remuneração total, salário e benefícios, né? Inclusive as verbas informativas. Lá dentro do portal ele não deixa claro o que ele quer ver. Então pode ser que a gente tenha um regramento, porque a composição de remuneração das pessoas passe pela comissão, por exemplo, que compõe salário.
Então lá não está claro ainda. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, porque isso também pode ser um diferencial ali, né? Sim, com certeza. certeza. Que pode acontecer, né? Às vezes, dou lá um bônus disfarçado de salário para dizer que eu não pago pro outro, eu não pago a mesma coisa para Mari e para o João. Sim. Só que daí pro João eu dou um bônus, pra Mari eu não dou. Daí lá no portal eu botei só o salário. Lá ele só pede o salário, ele não pede remuneração? Ele não pede... ele pede remuneração, mas as pessoas estão colocando só o salário. E lá no E-Social tem toda a remuneração. Então isso provavelmente é algo que vai ter uma alteração no próprio portal, para deixar claro quais são as verbas que compõem. Porque muitas vezes ganha só o salário base da categoria, mas o grande mesmo do salário é a comissão, que eles não estão considerando salário, que é remuneração, enfim. Então é um ponto importante para as empresas pensarem aí, que provavelmente deve vir, né? Essas dúvidas já estão girando lá. Né? Eu já abri pergunta, outros colegas também lá dentro do portal. Já fez? Então eles devem responder aí nos próximos dias a respeito, porque o prazo de preenchimento é curto. Bem curto. É bem curto, né? Então assim, é bom as pessoas ficarem atentas. O que eu tenho orientado é preenche exatamente como você tem preenchido no E-Social. Claro. Né? Até porque as informações vão se cruzar. Vão se cruzar. E eles têm acesso, né? O Ministério do Trabalho é uma das... Né? Tudo está no GovBR agora. Sim. Então, lembrar disso, para as pessoas lembrarem bem disso. Deixem em conformidade. Entendi. Acho que é isso, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Daqui uns dias a gente volta com outro assunto aí que está em voga e a gente se encontra aí mais vezes. Beijo. Beijos.